Oi, gente, meu nome é Polly e hoje eu vou contar pra vocês a minha experiência com Eleva. Já fazem 5 meses desde que eu fiz e eu quero compartilhar com vocês tudo. Como foi o procedimento, como surgiu a vontade de fazer o procedimento, como foi, se doeu, se não doeu. Quero compartilhar também o que eu achei do resultado, né? Se eu faria novamente, se eu não faria. Tudo isso você vai ver hoje aqui no vídeo. Bom, então esse vídeo vai ser mais uma conversa, né, para poder dizer como foi a minha experiência com a Eleva, o que me motivou, se eu senti dor na hora, se eu não senti, se eu gostei do procedimento, se eu faria novamente esse procedimento ou não. Então é mais uma conversa de amiga para amiga ou de amiga para amigo, né, dependendo de quem estiver assistindo esse vídeo. Bom, primeiramente eu quero falar com vocês a motivação pelo qual eu comecei a ter vontade de fazer procedimentos em mim. Sempre tive alguns tipos de inferioridade em relação à minha aparência, né? Então, a minha vida inteira, na verdade, eu tive inferioridade com a minha aparência. E foi só em 2022 que eu passei a me amar de fato, que eu passei a me achar bonita, né? Era como se fosse uma disforia da autoimagem, né? Assim como eu sempre dou esse exemplo da pessoa com anorexia, porque a pessoa que tem anorexia, ela tem a disforia da autoimagem, ela se vê com o corpo de uma forma que ela não é, né? E eu tinha essa disforia da autoimagem, mas não em relação ao meu peso, mas em relação à minha autoimagem, né? Então eu me via feia e somente em 2022 que eu passei a me ver bonita de fato. Só que isso não anula a vontade que a gente tem de mudar, né? De permanecer bela, de permanecer bonita, né? Então eu recorri a alguns procedimentos para me sentir mais jovem, né? E por mais que eu já seja jovem, né? Na verdade, acho que eu queria mais preservar a minha aparência e me sentir bonita por mais tempo, já que eu tinha finalmente me achado bonita, eu queria me sentir bonita por mais tempo, né? Envelhecer de forma saudável, né? E não só com procedimentos, mas também adquirir algumas rotinas para cuidar da pele, principalmente o uso do protetor solar, né? Então, para mim, eu sei que é fútil, né? Eu não uso protetor solar para me proteger. Eu uso protetor solar para não ficar velha, para não ficar com aparência de velha, né? E não que a aparência de velha seja uma coisa ruim, mas eu realmente não queria ficar com manchas da idade, com manchas de sol, certo? Então, por isso, eu optei, né, por iniciar esse processo, enfim, de mudança mesmo, eu queria mais renovar a pele, não me sentir mais bonita, também tinha um pouco disso, mas não com Eleva, né? Com Eleva eu não queria me sentir mais bonita, eu queria preservar a minha pele e também queria que ela desse uma colada, né? Eu achava que aqui eu tinha muito bigode chinês, ainda tenho, ó, vou ficar aqui em repouso pra vocês verem. Tá vendo? Eu ainda tenho um pouco de bigode chinês, bastante, né, na verdade, mas tem gente que tem muito mais que eu. E eu queria diminuir esse pouco bigode chinês que eu tenho, sabe? E eu vou falar pra vocês o que eu achei. São 5 meses, né, já desde que eu fiz o procedimento, e o procedimento ele começa a fazer efeito a partir do 3º mês. Então, esse eu acho que é o resultado, já acho que não fica mais do que isso, né, não melhora mais do que isso. Acho que esse resultado que o produto queria dar. Mas voltando a falar da minha motivação, então eu queria preservar a minha pele, deixar a minha pele mais bonita e tudo mais. E aí, eu fiz outros procedimentos. Eu fiz preenchimento e eu fiz o Botox. Mas eu vou deixar isso para um outro vídeo. Aqui eu quero falar do Eleva, porque muita gente está pesquisando esse vídeo, né? Tá pesquisando sobre isso, para poder saber como é a experiência com o Eleva. Então, eu tenho hoje 29 anos. Na época que eu fiz, eu tinha 28 anos. E o que eu achei do procedimento? Vou começar em relação a como foi o procedimento na hora, né? Então, eu trabalhava numa clínica de dermatologia, né? Tinha uma dermatologista. E aí, eu pude, né, ter a oportunidade de fazer com um dermato, né? Que hoje eu acho isso muito importante. Por quê? E quando você vai fazer procedimentos estéticos em essas clínicas que não tem médico, né? Não que eu esteja diminuindo as outras profissões, até porque se eles têm licença para fazer esses procedimentos, eles são capazes para fazer esses procedimentos. Só que eu digo a cultura da estética, né? Então, a primeira dica que eu quero dizer para você, se você tem a oportunidade de fazer com um dermatologista, por mais que seja um pouco mais caro, eu acho que é um investimento que você não vai se arrepender, sabe? Eu sei que tem várias experiências aqui, pode ter gente que se arrependeu de ter feito em dermatologista, em clínica de estética avançada, teve uma experiência melhor, mas eu vejo que essas clínicas de estética avançada, as meninas estão ali, as pessoas estão ali para te vender,
Então você chega falando de uma queixa, você chega falando o que você quer fazer, e eles vão lá e fazem, e te empurram até outros procedimentos, que às vezes nem são necessários, nem são válidos para você. Então, quando você vai no médico, ele vai olhar, olha, eu sei que você quer fazer preenchimento, mas eu acho que o seu caso não é preenchimento, o seu caso é um bioestimulador. Olha, eu sei que você quer fazer isso, mas eu acho que o seu caso é outro. Ele vai te olhar como paciente e não como cliente. Então, se você tiver a oportunidade de você fazer com o médico, eu sei que isso parece muito clichê e tudo mais, vale mais a pena você juntar um dinheiro e fazer com o médico dermatologista. Pesquise também muito sobre esse médico, né? Pesquise o RQE dele, né? Veja se ele realmente tem essa especialização, é mesmo um especialista. E pesquisa sobre ele, e vê os feedbacks de outras pessoas, vê uma amiga que fez, sabe? Pesquisa tudo isso antes de fazer. Mas para que. E por quê? Porque pode dar errado se seu rosto ficar. Pode também, mas é mais de você gastar dinheiro à toa, sabe? Então, existe sim pessoas que ficam com acúmulo de produto, né? Porque o profissional aplicou muito concentrado, ou não diluiu direito, ou até mesmo a pessoa não fez a massagem. Eu vou falar um pouco mais disso também, sobre se eu fiz a massagem ou não. E o que eu achei do resultado, mas é muito importante você procurar um profissional que seja, sabe, que não queira te vender, que veja como você como paciente, não como cliente. Bom, então como foi no dia? Eu fiz com essa dermato, é uma dermato especialista em pele preta, muito boa, sabe, uma profissional muito boa, aqui da Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, onde eu moro. E quando eu fiz, vou te falar como foi o procedimento. Ela colocou cânula, né, assim, nessas direções, mais ou menos. Não senti dor nenhuma, diferente do Botox, que eu senti dor, mas eu vou deixar isso para outro vídeo. Não senti dor nenhuma, tá? Ela fez essa aplicação aqui, não senti dor nenhuma. Fui anestesiada, né, na hora, uma anestesia com seringa, não foi só aquele cremezinho, não, foi com seringa, ela anestesiou. E foi colocando a cânula e tudo mais e fazendo movimento de massagem. O procedimento assim não dói nada, só que dá muito nervoso, tá? Eu já assisti ela fazendo esse procedimento em outras pessoas e eu tive que me retirar da sala porque me deu vontade de desmaiar, tá? Então, dá nervoso, porque ela tá ali furando a sua pele, então você não tá sentindo, mas é muito estranho isso, sabe? Então, dessa outra vez que eu vi ela fazendo esse procedimento da pessoa, me deu vontade de desmaiar, eu tive que sair da sala, que minha pressão foi no chão. E eu comecei a ver tudo assim, falei, vou desmaiar, não vou desmaiar não, vou me retirar pra não, né, meu Deus do céu, a pessoa ia ficar até assustada, ai meu Deus, ela desmaiou, o que tá acontecendo? Então, não dói nada, mas dá um certo nervosismo. Uma dica que eu tenho pra te dar é você pensar que a partir do momento que ela enfiou a cânula, você não sentiu dor nenhuma e você não vai sentir nenhuma dor. Nada, você não vai sentir nenhuma dor além daquilo, entendeu? E a dor é nenhuma, então você não vai sentir nenhuma dor. Só que é um procedimento que dá muito nervoso, tá? Então já esteja preparada para isso. Você vai sentir um nervosismo, porque quando ela passa a cânula, ela não passa a cânula assim e tira. Às vezes a cânula trava por conta da sua pele, ela tem que forçar. Aí ela força e meio que faz isso, sabe? É um sentimento muito estranho. Mas eu gostaria de estar falando com você a respeito disso, para você já se preparar, né? Porque fez parte do procedimento. Até para você ver se vale a pena ou não você passar por isso, tá? Assim como você vai atravessar uma pele com um brinco, e aí ela atravessa a primeira camada, a segunda camada e assim, dá uma forçada para atravessar a outra camada. E a cânula em si ela é meio mole, então ela tem que ficar fazendo esse movimento de tração, achei o nome, movimento de tração. Dá um pouquinho de nervoso, tá? Mas, resumindo, não doeu e foi um procedimento bem rápido, acho que em 15 minutos já saí. Pós-procedimento. O meu rosto, na hora, assim, ficou um pouco inchado, tá? Eu sou uma pessoa extremamente magra. Então, você pode ver aqui, ó, tá vendo que aqui tá marcando mais por conta do efeito sombra. Mas aqui é como se eu tivesse passado um contorno, tá vendo aqui? Minha bochecha, eu não tenho bochecha, eu sou muito magra. Então, na hora eu saí um pouquinho inchadinho, então saí mais ou menos assim, sabe? Mais ou menos assim, como se eu estivesse fazendo aquela bochecha do nhonho. Nhonho, tipo. Enfim. E aí eu saí com um pouquinho inchada. No outro dia eu fiquei com o rostinho aqui, só de um lado, e um rostinho aqui, onde passou a cânula. A cânula ela só faz um furo, tá? Aqui que ela vai fazer esse movimento, nesse mesmo furo. Então são 2 furinhos só. Ficou com um pouquinho roxinho aqui. Esse daqui demorou um pouco mais pra sair o roxo. Mas foi super tranquilo, não senti dor. Ela aconselha não fazer exercício nem nada, ficar quietinha no dia que você faz. No dia após também, mas depois segue normal, não dói, só dói na hora de fazer as massagens, que você tem que fazer massagem assim, né, pra cima e tudo mais, doía um pouquinho, mas nada demais,
fazia super a massagem. E eu fiquei com o rosto inchadinho aqui, com essa bochechinha de Kiko por em torno de uma semana. Depois que desinchou, o que eu senti? Eu senti que desinchou e tudo mais, mas ainda fiquei com uma bochechinha por um tempo, sabe? E o que eu achei depois desses 3 meses, né? Na verdade, 3 meses, agora já deu 5 meses que eu fiz. Na verdade, gente, eu acho que essa é a parte mais importante do vídeo. Por quê? Eu fiz quando eu tinha 28 anos. Fiz 29 de dezembro, né? Estou com 29 anos até agora. Eu acho que eu poderia ter esperado mais pra fazer, mais alguns anos. Por quê? Eu não senti efeito nenhum, eu não senti diferença nenhuma. E eu vi alguns relatos de outras pessoas, e até de médicos mesmos, que dizem que quem vai ver mais resultado é quem tem menos colágeno, entende? E como eu ainda tenho 29 anos, eu ainda estou produzindo colágeno. Eu acho que é a partir do 30, 31 que você para de produzir colágeno. E aí o seu corpo vai sentindo mais. Então, eu não senti diferença. Talvez uma diferença muito sutil, muito pouca. Hoje, Pauline, você faria novamente? Eu não faria novamente na idade que eu tô, tá? Então, se você tem menos de 30 anos, eu não te aconselho a fazer isso, tá? Eu, Pauline, não faria. Eu, se eu tenho menos de 30 anos, eu não faria. Eu deixaria pra fazer nos meus 32, 33 anos, tá? Principalmente porque é um investimento alto e que hoje eu tenho outras prioridades. Hoje eu tenho um amadurecimento de que eu não investiria nisso agora. Eu investiria em massagens mesmo, cremes e tudo mais, produto solar, isso eu investiria. Mas num procedimento tão caro, eu não faria isso. Então, eu, Pauline, não faria de novo com a idade que eu tenho. Quero fazer de novo? Quero. Depois dos meus 33, 34, 35 anos, eu quero fazer. Eu acho que quando eu estiver nesse momento, talvez eu precise mais, tá? E talvez, quando eu tiver com 32 anos, eu esteja mais preservada porque eu fiz antes. Mas, ao mesmo tempo, nesse momento, eu não senti muita diferença, né? Mas, né, como os médicos dizem, o bioestimulador, que é o ácido polilático, né, que eu usei, o Eleva, da marca Eleva, ele vai fazer com que você tenha bancos de colágeno, né? Então, você vai ter ali suas moedinhas de colágeno a mais para você usar quando você precisar, meio que isso, sabe? Então, eu senti que pra mim, com 28 a 29 anos, assim, não deu diferença. Então, eu não faria de novo. Se deu diferença, gente, foi muito leve, assim, sabe? Então, eu não faria novamente, tá? É um investimento muito caro que eu não faria novamente. Por quê? Qual foi o intuito de eu fazer o bioestimulador de colágeno? Além de preservar, tá sempre nova, linda, maravilhosa, eu também queria diminuir um pouquinho desse bigode chinês, que eu já tinha feito preenchimento anteriormente, que não foi com uma dermatologista, foi com uma clínica de estética. E por isso também que eu não gostei muito do preenchimento, porque eles me venderam 1 ml, sendo que pra mim precisaria de mais. Então eles não foram muito claros quanto a isso, sabe? E talvez pra mim, depois conversando com outro profissional, fosse enfim, preencher em outros lugares, né? Fazer um efeito top model look, talvez pra mim fosse melhor do que simplesmente injetar o produto aqui. Então eu senti que eles só me venderam, pra você é 2 ml, 1 ml aqui, 1 ml aqui. Mas eu não posso investir isso agora. Então 1 ml vai resolver. Mas não era 2 ml, agora 1 ml, entendeu? Então eles queriam muito vender. Então eu não acho que é legal fazer nessas clínicas de estética, e por isso eu não faria de novo nessa clínica de estética. Eu iria para um profissional para ele me mostrar o que eu devo fazer realmente, se é preenchimento, se não é. E aí eu fiz o Eleva com o intuito também de melhorar isso. E eu não senti diferença, gente, nenhuma. Tem que ser franca com vocês. E assim, não senti diferença. E eu não faria novamente. Mas eu acredito muito, eu conheço pessoas, né, mais velhas, mulheres de quase 50 anos, mulheres mais novas, mulheres de 35 em diante, que sentiram muita diferença, mas que também não é um passe de mágica como as pessoas vendem por aí, tá? Você não vai ter o rosto de 20 anos, não. Quem tem um rosto de 20 anos, até essas famosas muito ricas, né? A gente vê aí aquela famosa, várias famosas muito, muito ricas e lindas, e você olha, você vê um amadurecimento do rosto, você vê que elas realmente têm 50 anos, mas são pessoas que estão
com uma pele de 40, talvez, né? Mas assim, elas fazem muito mais procedimentos do que esse. Então, não ache que isso vai mudar a sua vida, mas isso vai ajudar muito. E eu já vi outras pessoas também na clínica que eu trabalhava que dava muita diferença, mas eram pessoas, mulheres mais maduras. Então, se você é uma mulher mais madura, eu acho que vale super a pena você investir, até porque eu mesma, quando eu tiver meus 35 anos, 36, ou até antes, 33 anos, eu quero fazer novamente. Mas eu não acho que é um investimento para uma pessoa nova, que ainda tem colágeno ali sendo produzido, tá? Então, é sim algo comprovado cientificamente, traz muito resultado, mas eu acho que ele também único, ele sendo único assim como tratamento também. Não sei se dá tanta diferença assim. Já vi pessoas falando que sempre faz associado a um outro tratamento, a um outro procedimento, sabe? Então, é isso. Essa foi a minha experiência, espero que vocês tenham tirado alguma lição proveitosa disso, tenham refletido se realmente vale a pena para você e entender que não é um passe de mágica como as pessoas, você vai ficar nova como se tivesse 20 anos, isso não existe, nem nada que você possa fazer vai te dar uma pele de 20 anos. E eu acho que isso é legal, porque você também, eu acho importante você abraçar a sua idade e ser bela conforme a sua idade, sabe? Ser alguém ou tentar voltar no tempo de uma maneira que você não consegue. Eu não consigo ter a pele de outra pessoa, eu não consigo ter a pele da Pauline de 10 anos atrás, sabe? E eu acho isso muito importante, você ter o amadurecimento de entender que a sua beleza agora é outra, a sua beleza agora é correspondente à sua idade, correspondente a quem você é agora, e isso é muito importante, sabe? Você abraçar. Eu vi uma entrevista do Reinaldo Giannichini falando sobre isso. Ele não gosta de procedimentos estéticos, porque ele acha que o que é defeito para você, na verdade, é a sua característica, é o que faz você ser diferente. E ele fala sobre que o único procedimento que ele faz é o bioestimulador de colágeno, porque o corpo ele vai produzir o colágeno através de metabolização dele mesmo, sabe? Você não injeta colágeno, né? O que você injeta é ácido polilático, e a partir disso, o seu corpo vai bioestimular, vai estimular colágeno, né? Então, e aí estimula de uma forma natural e de uma forma possível, de acordo com a sua idade, de acordo com o colágeno que é possível produzir. E isso deixa você com uma beleza natural. Então, você olha, por exemplo, a Sandra Bullock, a Jennifer Aniston, a Gisele Bündchen, você olha o Reinaldo Giannichini e você vê belezas naturais, entende? Você não vê, você não deixa de ser belo porque você envelheceu. Você vai ser bela de acordo com a sua idade. E envelhecer é algo bom, significa que você não morreu. Então, eu acho que a gente tem que abraçar isso e não querer ser alguém que a gente não é, e pensar bastante se vale realmente a pena em você investir nisso agora ou se você pode deixar isso para depois. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham refletido, tenha ajudado você a refletir se é realmente isso que você quer agora para sua vida e se esse investimento vale realmente a pena. Se inscreva no canal se eu te ajudei de alguma forma. O único pagamento que eu posso te pedir agora é você se inscrever no canal para me ajudar, para o YouTube entender que o que eu trago aqui é um conteúdo de verdade, é um conteúdo validado, um conteúdo que as outras pessoas podem se interessar. Então, o universo é isso, né? É uma troca. Então, eu tô aqui compartilhando a minha experiência de forma gratuita e da mesma forma, gratuitamente, você vai retribuir isso se inscrevendo no canal, curtindo esse vídeo e comentando, nem que for um coraçãozinho, tá? Espero poder trazer aqui outros vídeos sobre isso, sobre procedimentos que eu fiz, a minha experiência, né? Que eu quero trazer aqui sobre o tóxico, preenchimento, enfim. E é isso. Muito obrigada por ter ficado até aqui. Um grande beijo e até breve.